Boa noite, meus irmãos em Cristo. A sexta-feira, eu confesso a vocês que é o dia que eu mais aguardo na semana, que é o dia em que a gente se encontra com Jesus. É o dia que nós matamos a saudade de Jesus. E para mim não importa quem é o orador. O que me importa é a mensagem, a esperança e a fé que só o Evangelho de Jesus e a doutrina espírita nos entrega a cada dia para a nossa caminhada. O tema de hoje é Não tenho prata nem ouro, mas eu parei no MAS, M-A-S. Mas o texto todo é Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto eu te dou. Isto está em Atos, capítulo 3, versículo 6. Por que eu parei no mais? O mais, a língua portuguesa é tão rica que ela tem vários sentidos. O mais que eu parei nesse tema, nessa palavra, significa entretanto, contudo. Eu não tenho prata nem ouro, mas, entretanto, contudo, eu posso te ajudar. Eu posso te ajudar de todas as maneiras com o meu melhor. Não é para mim uma dificuldade. Não é para mim um obstáculo para eu te ajudar, mesmo sem recursos financeiros, mesmo sem recursos materiais. Como eu falei de Atos, Atos são as atitudes dos apóstolos, dos discípulos de Jesus, que Lucas narra todos os atos, todos com quem ele teve contato. Foi Paulo, foi Ananias, foi Barnabé, com João. Então, ele narra para nos dar incentivo no dia a dia, para nos dar esperança no dia a dia, para a nossa caminhada, independente das dificuldades, dos obstáculos, como os cristãos nos primeiros dias em que eram levados aos circos para serem comidos pelas feras. Era um incentivo, era uma motivação que eles receberiam a glória eterna, que o corpo terminaria, mas o espírito estaria em felicidade. Em Atos, capítulo 20, Lucas narra o encontro que ele teve com Paulo de Tarso. Ele estava na Ásia, na cidade de Troade, fazendo os trabalhos dele como médico. E eis que surge, ao entardecer, Paulo de Tarso, que começa a pregar ao anoitecer. E todos ficaram muito admirados com aquele homem que contou, narrou a vida dele até o encontro com Jesus na estrada de Damasco. Como ele se modificou a partir desse momento, do encontro com Jesus. E passava da meia-noite, Paulo ainda pregava, ainda discursava, quando Eutico, que estava no terceiro andar de um prédio, não resiste ao sono e cai. Foi um assombro, foi um susto geral. Lucas corre, olha os sinais vitais e verifica que Eutico havia caído e quebrado o pescoço. Estava morto. Paulo chega, abraça, beija-o e diz: deixe-o a dormir, porque ele só está dormindo. E tira o seu manto e cobre a Eutico. E volta a pregar até o dia amanhecer, sem ninguém sair dali. Quando o dia amanhece, Eutico acorda, como se nada tivesse acontecido. E Lucas, a partir daquele momento, segue a Paulo. Dedica a sua vida ao conhecimento da vida dos apóstolos e de Jesus. É dos evangelhos o mais descritivo de todos. É do evangelho que narra
o nascimento de Jesus, porque ele fora atrás de Maria para esclarecer como Jesus tinha nascido. E o capítulo 3, versículo 6, que eu vou falar com vocês agora, começa da seguinte maneira. Hoje eu vou ler e vou comentar com vocês para o melhor entendimento. Começa assim: Pedro e João subiam ao templo para a oração à hora nona. Pedro e João, pessoas completamente diferentes, temperamentos completamente diferentes. Um intempestivo, audacioso, mas ao mesmo tempo prudente, que tinha uma grande dificuldade em falar do amor, em se expressar pelo amor. E o outro, um jovem de 16 a 17 anos, que era todo amor. Que quando nasceu, Salomé e Zebedeu, seus pais, se admiraram, porque na hora do parto, uma grande luz se fez em seu quarto. Anjos cantaram e pássaros em volta de sua casa cantavam como se estivessem a louvar a Deus. Um perfume nunca antes sentido se espalhou pelaquela casa e ficou impregnado nas paredes. Eles subiram o templo para orar porque tinha passado Pentecostes. Eles tinham recebido as bênçãos do alto e falavam em línguas. Línguas que eles não conheciam. O grego, o latim e outras. Falavam com os viajantes, com os mercadores que estavam na cidade. E todos se entendiam. Paulo nos diz que, ainda que eu falasse a língua dos homens, dos anjos, desculpe, sem amor eu nada seria. Então, são dons que nós recebemos do alto, mas esses dons têm que ser utilizados com amor. Porque nada é nosso. Tudo o que temos de melhor, de dom que veio com a gente ou que adquirimos, é de Deus, não é nosso. Então, nós não devemos sentir orgulho. Devemos ir ao templo para agradecer, para orar, para louvar a Deus. A hora nona, a hora dos judeus era diferente. A primeira hora começava às 7 horas da manhã. A segunda hora, às 8 horas. A sexta hora, ao meio-dia. E a nona hora, às 3 horas da tarde. Então, eles foram às 3 horas da tarde ao templo para orar. E a 12ª hora, às 19 horas, quando o sol se punha. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, em frente à porta chamada Formosa. Quem nascia com determinada deficiência física era considerado, na época, amaldiçoado. Ele não tinha direito a entrar no templo, na casa do pai, porque seu pai e sua mãe haviam pecado. Por isso ele nascia com uma determinada deficiência física. E os amigos o levavam. Ele tinha por volta de 40 anos de idade. Com 40 anos de idade, ele sofria a deficiência física. E ele foi levado por amigos. Quantos de nós já fomos levados aos templos de oração, a uma igreja, a uma casa espírita, levado por amigos, amparado por amigos? Porque não nos sentimos fortes o bastante para chegar e ser ajudado. Precisamos de ajuda. Mas João e Pedro já tinham essa força, porque andavam com Jesus, andavam com as próprias pernas, não precisavam ser carregados. E a porta formosa é a porta da alegria, da felicidade, da bênção. Você está em frente à porta da felicidade
e não adentra, porque você se considera um pecador. Você acha que os seus erros não lhe permitem a felicidade. E ele está ali para pedir esmolas aos que entravam. Era o ganha-pão dele. Ele não tinha condições de trabalhar, porque ele era um amaldiçoado. Então, a solução para ele ajudar a família era pedir esmolas. Quantos de nós chegamos numa casa espírita, numa igreja, num templo de oração para pedir? E não para agradecer, só para pedir. Esmolando, buscando recursos materiais, buscando uma condição melhor na vida, em vez de nós agradecermos o que nós temos de mais importante, a vida, a saúde, a família, o ar que respiramos, quando hoje muitos estão respirando por aparelhos. Estarmos juntos de nossa família, quando muitos não podem estar, estão sozinhos, precisando de amparo, precisando de uma palavra amiga. A felicidade está à nossa frente e nós nos sentimos como coxos, sem força para andar, sem força para caminhar, porque nos afastamos de Jesus, porque nos afastamos de Deus, porque buscamos coisas que não vai matar a nossa sede, que não vai matar a nossa fome, que cada vez que conquistamos alguma coisa material, sentimos que falta alguma coisa em nossa vida. Não nos completamos, não nos saciamos. Quando a gente consegue encontrar o que falta em nossa vida, quando nós nos aproximamos do Pai, essa sede e essa fome estão saciadas. Então, que a gente não seja igual um coxo, a esmolar, a pedir, mas sim a agradecer a bênção da vida. Mesmo com as dificuldades físicas que tivermos, nós adentremos a porta da alegria, da felicidade. Pedro, vendo ele, Pedro e João, que iam entrar no templo, implorou que lhe dessem esmola. O melhor lugar para o pedinte é ir em frente a um templo, a uma igreja, a uma casa espírita. Porque lá é o lugar em que as pessoas estão tentando se redimir. Lá é o lugar em que as pessoas estão com o coração elevado ao alto. Mas nem sempre quem está pedindo o coxo vai conseguir ganhar o pão de cada dia. Aquela esmola, de repente, para ele, não vai saciar o que ele precisa. Pode saciar as necessidades materiais. Mas o que é mais importante para ele? É pedir esmola ou é ir louvar, agradecer o que se tem? Pedro, fitando, olhando para ele, juntamente com João, disse: olhe para nós, erga a tua cabeça. Deixe de ficar com a cabeça cabisbaixa, amargurado pelo peso das dores, do sofrimento. Olhe para mim, olhe para Pedro, olhe para João, para que eu possa te olhar, para que eu possa te ajudar. E é assim que Jesus faz com a gente. Vamos erguer nossas cabeças para que ele possa nos olhar, deixando de lado as dores, o sofrimento que tanto pesam, mas que a gente é capaz de erguer nossa cabeça somente com os ensinos de Jesus.
Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Ele pediu para olhar, então eu vou receber. Deus pede para que a gente olhe para Ele, para que Ele possa nos atender. Mas é necessário a gente fazer a nossa parte. Ajuda-te, que eu te ajudarei. E assim, dessa forma, buscando, a gente encontra o que precisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Pedro não tinha prata nem ouro, porque ele havia abandonado a profissão dele de pescador para seguir Jesus. Ele vivia de donativos, ele e os apóstolos, ele e os discípulos. Então ele não tinha. De repente, João poderia ter, mas quem tomou a frente foi Pedro. Ação, atitude. João era todo amor, mas o amor precisa de atitude, de ações. Não basta eu ter amor dentro de mim se eu não expressar esse amor. O que eu posso te dar? Em nome de Jesus Cristo. Ele clamou por Jesus. O Nazareno. Anda. A gente pode ajudar a todos. Eu falei dos dons que a gente tem, que a gente possui, que adquire. Nada é nosso. Tudo vem do alto. Tudo vem de Deus e de Jesus. Nada possuímos. Se eu tenho o dom da música, esse dom não é meu. Eu aperfeiçoei, porque Deus me permitiu utilizar a música para ajudar outras pessoas, para atenuar a dor dos outros. Se eu tenho o dom das artes, é porque Deus permitiu que eu tivesse esse dom para ajudar os outros. Se eu sei fazer uma comida muito gostosa, é porque Deus permitiu que eu soubesse fazer essa comida muito gostosa e ajudar com todo amor e carinho a quem me pedir comida. Quantas vezes as pessoas chegam na nossa porta pedindo comida ou pedindo água? Aí eu pergunto a cada um: faltou comida na sua casa porque você doou 1 quilo de alimento para uma família que precisava? Faltou água na sua casa porque você doou um copo de água ao pedinte, ao andarilho? Não. Deus não deixa faltar nada. Se nem aos pássaros ele deixa faltar o básico, por que a nós, que fomos feitos à imagem e semelhança dele, e vai faltar alguma coisa? E ele andou, e tomando pela mão direita, endireite seu caminho, eu vou te ajudar. Me dê sua mão, vamos juntos levantar, sair desse estado de ociosidade, de prostração. Vem, eu te ajudarei. É isso que Pedro fez. Passou a energia do amor magnetizador pelos olhos e pela mão. Expressou o amor dele pelos olhos, pela alma e pela mão. Passou a energia do coração dele pelos olhos e pelo amor das mãos. E tomando pela mão direita, o levantou. Quantas vezes na vida a gente já levantou um irmão que precisou, que necessitou da gente? Vem, vem comigo. Eu estou no caminho. Vem comigo. Vamos, endireite o seu caminho. E vamos juntos andar com as próprias pernas. Não vamos mais ser carregados. E imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. Olha que bênção. Milagre do amor. Milagre da gratidão. Milagre das atitudes. Ele, de um salto, se pôs de pé, passou a andar e entrou no templo. Ele andou e encontrou a felicidade, passou pela porta formosa, a porta da graça. Ele já era digno
não era mais amaldiçoado. Olha que bênção que Deus deu para ele, porque ele precisava de servir de exemplo. E saltando e louvando a Deus. Ele entrou no templo para louvar, para agradecer, não mais para pedir, para ser feliz. Olha que coisa linda. Toda vez que eu vejo esse tema, esse texto, eu fico maravilhado com a cura do coxo. Viu todo o povo andar e a louvar a Deus. Todo mundo que estava ali viu. E a igreja o templo estava lotado. E reconhecendo ser ele, o mesmo que esmolava, sentado à porta formosa, se encheram de admiração pelo que aconteceu a ele. Serviu de exemplo. E sabe mais ou menos quantas pessoas tinham ali? 5.000 pessoas. A atitude de Pedro e João pelo amor modificou 5.000 pessoas. E os sacerdotes do templo, porque Pedro entrou no templo a louvar a Deus e a Jesus, o prenderam. Prenderam a Pedro e a João. Mas como tinha 5.000 pessoas do lado de fora, eles tiveram que soltar a Pedro e a João. Porque o amor não se prende. A caridade não se prende. Ela necessita ser expandida. Ela necessita ser espalhada. E cada vez que a gente se ilumina, a gente se melhora através dos nossos exemplos, a gente consegue iluminar a centenas, milhares de pessoas. A importância da gente buscar a Deus, buscar a Jesus e se melhorar, se aperfeiçoar. Vamos errar? Na próxima a gente acerta, porque estamos na carne e poderemos cometer os mesmos erros. Eu falei de Pedro, das atitudes de Pedro, mas não falei de João. João, de repente, teria alguma coisa para doar, de repente, teria dinheiro, mas ele não se manifestou. Os anos se passaram e João, Jesus já havia voltado ao plano superior, ao plano espiritual, e João, já um homem feito, começa a pregar em Roma, cercado de diversos seguidores. De repente, soldados legionários o cercam. Cercam a ele e os seguidores para os matarem. João, então, vendo aquela situação, se ajoelha ao chão e pede a Jesus: Senhor, que queres que eu faça? De repente, ele olha ao lado e Jesus está ao seu lado. Uma grande nuvem se forma nos céus de Roma e raios caem em cima dos soldados que iriam prendê-los e matá-los. Eles fogem. Os soldados fogem apavorados. João e seus seguidores seguem seu caminho. João, com o tempo, é preso e condenado a ser exilado à ilha de Patmos, na Grécia. Era uma ilha vulcânica, sem recursos, mas com sempre 2 legionários a vigiá-lo. João, muito triste, sem ter como falar para as pessoas, para os seus seguidores, sobre Deus e sobre Jesus, começa a conversar com as pedras, com o vento, com os pássaros e com os peixes. Os soldados romanos se assustam um dia, quando, ao aproximar-se daquele ancião, observam que vários pássaros estão ao redor dele, quietos, ouvindo João falar sobre Deus e Jesus. Os peixes se amontoavam à beira da praia para ouvir João falar de Deus e Jesus. E chamava a todos
de meus irmãozinhos peixes, minhas irmãzinhas ave, minha irmãzinha pedra, minha irmãzinha árvore. E um dia, os soldados romanos recebem a ordem de que João deveria ser executado, lançado a um caldeirão fervente. Obedecem muito a conta-gosto. Já estavam preparando a cova para João, quando, derramando óleo fervente no chão, observam que João saíra sem uma queimadura e libertam João. Pedem a ele que troque de nome e raspe a cabeça. Lhe dão o nome de Francisco. E ele volta para Éfeso. E os legionários dizem ao imperador que ele havia morrido e que fora enterrado em Patmos. Quando João falece com o peso da idade, foi o único dos apóstolos que morreu de velhice, os outros foram martirizados. Ele, no último momento de sua vida, ele vê a visão de um tapete azul sendo estendido à sua frente e nele Maria vem recebê-lo de braços abertos. Logo em seguida, aparece Paulo de Tarso, que o abraça como meu irmão. E mais à frente, Jesus está o esperando de coração aberto para aquele irmão que tanto pregou o amor na terra. Eu tenho poucos minutos, eu vou falar rapidamente sobre Francisco. Que Francisco, que tem toda a semelhança com João, é a reencarnação de João. No século XI, ele reencarna após uma reunião nos céus, em que Jesus convoca 200 trabalhadores do bem para acompanhar João na tarefa da divulgação, para relembrar os homens sobre os seus ensinos de simplicidade, de humildade e de caridade. João leva uma vida de riqueza, porque a família dele era de mercadores, trabalhavam com pedras preciosas e tecidos. Como todo jovem, se empolga na carne e cai no mundo, nos prazeres do mundo. Mas é uma pessoa de um coração muito bom. Ele tinha o nome de Giovanni Bernardoni, que nasceu na cidade de Assis, na Itália. Com 23 anos de idade, buscando o que faltava ainda na sua vida, porque os prazeres mundanos não conseguiam matar, saciar a sede que ele tinha, ele tem uma visão. Nessa busca, nessas perguntas íntimas, ele tem uma visão de que Jesus falava com ele: Francisco, vai e reconstrói a minha igreja. Ele doa, ele vende todos os tecidos do pai e o que ele tinha e distribui para os pobres, reconstrói as igrejas de Assis. E depois, a segunda visão que ele tem, na estrada, quando ele queria tentar ser um cavaleiro, ele encontra um leproso que tocava um sino para avisar que um leproso estava passando. Ele, em princípio, tem repulsa, mas vai lá, volta, vai lá, cobre o leproso com o seu manto e o beija. E olha no olhar do leproso aquele olhar de gratidão, de amparo, de proteção. Então ele decide, a partir dali, viver uma vida simples e humilde, a todos amparando, a todos protegendo. Entrega ao seu pai o nome que ele possuía, entrega ao seu pai as roupas que ele possuía, porque nada era dele.
e vai seguir uma vida de proteção, de amparo aos pobres, coisa que os poderosos e a igreja não faziam. É uma época de trevas, é uma época em que o mal estava espalhado pelo nosso planeta, a Idade Média, em que se matava em nome do cristianismo e era abençoado as mortes pela igreja, pelo Papa. Era uma época da Inquisição, a Idade Média, em que se perseguiu e se matou diversas pessoas. Foi do ano 500 ao ano 1500. 1000 anos nas trevas. Era luz. Era preciso que as trevas se desfizessem. E surge o apóstolo do amor. Ao final de sua vida, por ter tanto amparado os pobres e ter tanto seguido os ensinos de Jesus, faltando 2 anos, ele falece em 1226, faltando 2 anos antes do seu falecimento, chagas apareceram em suas mãos, nas 2 mãos, na palma de suas mãos, e nos pés, nos 2 pés. Do lado esquerdo do seu peito também surgiu uma chaga, igual ao Mestre Jesus. E ele, no último suspiro de sua vida, chama os franciscanos, os 200 que o acompanharam, e diz: irmãos, eu fiz a minha parte e peço a Jesus que vocês façam a sua parte. Para terminar, eu peço desculpas a vocês porque eu não consegui decorar, mas eu vou falar de coração, oração de São Francisco para vocês, de uma forma um pouco diferente. Quem quiser fechar os olhos e agradecer a Deus todas as bênçãos, será amparado pelos céus. Senhor, que as minhas mãos, os meus pés e o meu coração sejam instrumentos de paz. Onde houver ódio, que levemos o amor. Onde houver qualquer tipo de ofensa, que levemos o perdão. Onde houver qualquer tipo de briga, discórdia, que levemos a união. Onde houver dúvida, que levemos a fé em Jesus e em Deus. Onde houver erro, nós não sabemos qual o caminho a seguir, que levemos a verdade do Cristo, a verdade do Evangelho. Onde houver desespero, quando a gente achar que não há mais luz no caminho, que levemos a esperança. Onde houver tristeza, que levemos a alegria de viver com Cristo. Onde houver trevas, que possamos levar a luz, a nossa luz interior, a nossa luz que Jesus nos permitiu acender. Ó Mestre querido, fazer com que eu busque mais, que eu vá atrás de quem sofre, vá atrás de quem esteja passando por qualquer tipo de dificuldade, saindo da ociosidade, da morosidade, que eu possa consolar do que ser consolado, compreender a dor, o tempo de cada um do que ser compreendido, amar com todo o meu coração do que ser amado, deixando o eu de lado para sermos o nós. Pois é dano que a gente recebe. É perdoando que a gente é perdoado, perdoando os nossos erros, as nossas faltas, para que a gente possa ser perdoado. E é morrendo, deixando o homem velho de lado para surgir o homem novo. A gente vai viver a vida eterna. Obrigado pela atenção. Eu fico muito feliz de falar sobre Francisco, sobre João e sobre o Evangelho. É tão bom a gente matar a saudade de Jesus. É tão bom a gente ser feliz. Desculpa a emoção, mas quando eu falo de João, eu fico bastante emocionado. Fiquem com Deus.